Eu estou indo embora para o Canadá porque morar naquele país é um sonho. Você já imaginou morar em um país de primeiro mundo? Lá todo mundo tem a vida perfeita. Será que isso é verdade ou é uma grande ilusão? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as verdades e ilusões dessa jornada de imigração aqui no Canadá. Eu vou colocar aqui para vocês algumas das ilusões que eu acredito que muita gente já ouviu falar sobre o Canadá e apresentar o que de fato é a realidade que você encontra por aqui. E se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, só você clicar para você se tornar um inscrito aqui do canal. Por aqui eu falo um pouco mais sobre a vida no Canadá, tem mais de 600 vídeos por aqui, fica à vontade para assistir todos eles, para você conhecer um pouco mais sobre a vida e essa jornada de imigração aqui do Canadá. Primeira ilusão que é muito comum, por mais incrível que pareça, de você ouvir em relação ao Canadá. Que o Canadá é um país perfeito e que a vida aqui ela é muito mais fácil que no Brasil. Mas qual que é a verdade em relação a isso? De que realidade que você está falando em relação ao Brasil? Muita gente apenas pensa que por ser um país de primeiro mundo, que aqui os problemas serão resolvidos, quando na verdade aqui você pode ter alguns problemas que obviamente serão diferentes dos problemas que você enfrenta no Brasil. Mas isso não significa que a sua vida será mais fácil, até porque se você já acompanha o nosso canal, você sabe que a vida é um eterno ciclo de resolução de problemas, não é mesmo? Em qualquer lugar do mundo que você morar, você vai ter aquele problema para resolver. Então isso não significa que a vida aqui seja mais fácil, mas sim os problemas que você pode encontrar ao longo do caminho, eles vão ser diferentes dos problemas que você tem hoje no Brasil. Então, claro, você pode ter uma qualidade de vida melhor, você pode ter mais segurança, você pode ter mais oportunidades. Porém, tudo depende, primeiro lugar, de como que você planeja a sua chegada aqui no país. Segundo, de qual que é o seu perfil. Terceiro, de qual realidade do Brasil que você está saindo. Então a sua vida será, sim, diferente, mas isso não significa que ela vai ser mais fácil só porque o Canadá é um país de primeiro mundo. Tenha isso em mente. Segunda ilusão, e essa daqui ela é extremamente comum, então presta muita atenção no que eu vou dizer, porque é para você quebrar isso da sua cabeça de uma vez por todas, porque é muito sério se você acreditar nessa ilusão, de que basta você chegar no Canadá que você vai conseguir um emprego de forma fácil. Não. Mas é assim, é um não mesmo. Bota um X aí na sua cabeça. Não mesmo. Conseguir um trabalho no Canadá é um processo, meu amigo. Eu até costumo brincar com os meus amigos que conseguir um trabalho no Canadá dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Então, se você às vezes é funcionário público no Brasil, tá 15 anos aí no seu cargo de funcionário público, você não está acostumado a procurar um trabalho, você há muito tempo não passa por um processo de seleção. Amigo, se prepara, porque realmente passar por toda essa jornada de conquista de emprego não é uma tarefa simples. Com frequência eu acabo fazendo postagens sobre isso lá no nosso Instagram, inclusive se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho, e eu sempre coloco um checklist. Se você cumprir esses requisitos desse checklist, as chances de você conseguir um trabalho, elas são significativamente maiores do que a pessoa que não se planeja. Então já tenha aí em mente, o idioma, ele é importante, networking, ele é importante, o conhecimento do mercado de trabalho, como é a sua área aqui no Canadá, é importante. Você saber como fazer um currículo nos padrões canadenses é importante. O conceito de palavras-chave, ele é importante. Você se preparar para a entrevista de emprego é importante. Então você já percebeu, né? Já deu para perceber que não é tão simples assim. Não basta você chegar no país que você vai conseguir um emprego. Ah, Lúcia, mas emprego de dishwasher, emprego trabalhando no Tim Hortons, emprego trabalhando de limpeza. Mesmo assim, depende de inúmeros fatores. E outra, sempre tenha em mente que tipo de vida que você quer ter aqui no Canadá. Esses empregos de entrada, eles podem tapar buraco. Eles podem trazer algum dinheiro para você inicialmente.
Porém, como que você deseja que seja o seu futuro profissional aqui no Canadá? Tenha isso em mente. Então, o meu público, a grande maioria das pessoas que nos assistem, são pessoas que têm experiência de trabalho qualificada. Então, se você se preparar, a chance de você ter um futuro melhor aqui no Canadá, ela é muito alta. Só que se você acreditar nessa ilusão de que bastará você chegar aqui no país e que você vai conseguir um trabalho, isso não é verdade. Por mais que você tenha experiência de trabalho em uma área qualificada, se prepare para que a sua realidade seja infinitamente melhor do que você imagina, tá? Então se prepare para o pior. Eu costumo dizer, conseguir um trabalho dá trabalho. Então já tem isso em mente. Terceira ilusão, que os salários no Canadá, eles são altos e que todo imigrante ele ganha bem. Não é bem assim, né, minha gente? Claro que não é bem assim. Como eu falei anteriormente, tudo depende da forma como você acaba se preparando para chegar no Canadá. Se você é essa pessoa que cumpriu os requisitos que eu acabei falando aí na segunda ilusão, você se preparou para encarar o mercado de trabalho, com certeza, a chance de você conseguir um bom salário e com isso ter qualidade de vida aqui no Canadá, ele é muito maior. Só que você precisa cumprir todos esses requisitos para então você começar a brigar por salário. O que acontece com muitas pessoas? Eles chegam sem se preparar e, com isso, acabam tendo que aceitar esses empregos de entrada, que pagam geralmente o mínimo ou, por vezes, pois é, menos que o mínimo. E como que você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor se o seu salário ele é muito baixo? Então você acaba tendo uma vida muito inferior daquela que você poderia ter se você tivesse começado o seu planejamento ainda do Brasil. Você não esperar chegar no Canadá para você conseguir resolver a sua vida. E pior ainda, eu vou até acrescentar aqui um ponto nesse tema salário. Às vezes a pessoa não pesquisa o custo de vida da cidade que ela está pretendendo ir, não sabe qual que é o salário que ela precisa ganhar para conseguir bancar esse custo de vida. E essa conta ela não fecha, sabe? Se você não se prepara, essa conta não fecha. E daí você acaba o quê? Fazendo dívida. Pois é, tem muito imigrante endividado porque não fez um planejamento. Então, que você não seja esse imigrante. Quarta ilusão de muita gente, essa daqui é polêmica. Ah, essa é polêmica. Que o frio, ele é insuportável e que a adaptação, ela é impossível. Então vou até abrir aqui o espaço dos comentários para você colocar a sua opinião, caro amigo, você que já mora aqui no Canadá, conta para nós o que você acha em relação a esse tema, porque ele realmente é polêmico. Para algumas pessoas é ilusão, mas para outras vou te confessar que ela é realmente a realidade. Mas vamos lá. O frio, ele pode sim ser insuportável dependendo da sua realidade. Eu costumo dizer, e eu sempre vou bater nessa tecla, que existe uma realidade do inverno canadense quando você depende do transporte público e uma realidade se você possui um bom carro aqui no Canadá. Pois é, algumas cidades você pode, algumas poucas cidades eu diria, você até pode depender do transporte público. As maiores cidades você até pode morar em uma localização muito estratégica e conseguir se deslocar com o metrô. Então, para essas pessoas, o transporte público ele pode fazer sentido, mas não é a realidade da quase totalidade das cidades do Canadá. Então, muito cuidado na hora de escolher a cidade e essa questão do planejamento de você comprar ou não um carro, porque isso impacta diretamente na sua adaptação em relação ao inverno. Então, se você tem um carro que ele tem algo que a gente chama aqui de remote control, que você é um controle que você de dentro da sua casa você consegue ligar o carro e o carro ele fica quentinho. Então, você sai da sua casa que já está completamente quente. Pensa, neste momento está menos 15 ali fora e eu tô de blusinha dentro de casa. Por quê? Porque as casas são aquecidas. Daí eu quero ir, por exemplo, para o trabalho. Eu vou entrar dentro de um carro que ele está aquecido, seja um Uber, seja o seu carro particular, seja um amigo que está te dando carona, não interessa. Um carro que seja aquecido. Você entrou dentro desse carro aquecido, você está em deslocamento até o seu local de trabalho. Você chega no seu local de trabalho, ele também é quentinho, tal como a sua casa. Você vai no mercado, o mercado, ele também é aquecido. Você vai na loja, a loja é aquecida. Você vai na academia, a academia é aquecida. Todos os ambientes fechados, eles possuem aquecimento. Transporte público, o ônibus, ele tem aquecimento. Então, o Canadá
Canadá, ele é um país preparado para o inverno. Por quê? Porque senão, meu amigo, a gente não morava aqui, não é mesmo? Porque o frio, meu amigo, ele é de lascar. Eu acabei de te falar que tá -15 ali fora. Para você ter uma ideia, essa é a temperatura do seu freezer. Pois é, então não tem como você ficar exposto do lado de fora sem estar muito bem preparado. Então não é comum as pessoas ficarem tanto tempo expostas em temperaturas extremas. Por exemplo, -30, -35, -40, -45, não é comum. Você realmente precisa se proteger. Porém, dependendo da sua realidade, você não vai ficar enfrentando essas temperaturas a menos que você realmente ou precise, dependendo do seu trabalho, ou que você queira para fazer uma atividade de inverno, por exemplo. Até tem alguns vídeos aqui no canal onde eu mostro fazendo esportes de inverno, como trilha, snowshoeing. Então, se você quiser, você consegue aproveitar o melhor dessa temperatura. Porém, se a sua obrigação no dia a dia é enfrentar essa temperatura, como por exemplo, você ser obrigado a todos os dias andar por determinado período para ir até um ponto de ônibus, esperar pelo transporte público, aí, meu amigo, a vida fica muito mais difícil. A sua adaptação, ela vai depender da sua realidade. Portanto, novamente, aquela outra questão, planeje-se, tá? Planeje-se para absolutamente tudo. Para a compra de um carro, para a compra de um bom casaco, a compra da bota, tudo isso vai influenciar na sua adaptação ao inverno aqui no Canadá. E minha gente, e se fosse insuportável, porque essa palavra realmente é muito forte, vocês acham que teriam 40 milhões de pessoas morando neste país? Então, lembre-se sempre, uma coisa que eu gosto de falar, os pontos positivos precisam suplantar os pontos negativos. E tenha muito cuidado com essa questão da adaptação, tá? Lembra sempre disso, a adaptação. Isso vai realmente ajudar nessa sua jornada aqui no Canadá. Ilusão número 5, e presta atenção nessa daqui, porque olha, minha gente, se eu pudesse segurar na sua mão e te falar uma coisa importante, é essa. Cuidado com essa ilusão. Todo mundo que chega no Canadá consegue a residência permanente. Não, não consegue. Não acredite nisso. Não é todo mundo que chega no Canadá que vai conseguir a residência permanente. Infelizmente, para você conseguir a residência permanente do Canadá, que é um passo antes da cidadania, você precisa ser elegível para os programas de imigração. E para cada programa de imigração existe uma lista de exigências que você precisa cumprir. Então, se você não cumpre os itens dessa lista, infelizmente, você não vai conseguir se tornar residente permanente. Então, só para vocês terem um exemplo, teste de proficiência. Você conseguiu uma determinada nota e essa nota depende de cada um dos programas, do programa específico que você vai aplicar. Se você não tiver essa documentação, você não é elegível. Não basta você simplesmente dizer, não, mas meu inglês é intermediário. Se você não tem comprovação, você não vai ser elegível, infelizmente. Dependendo do processo de imigração que você aplicar, você vai precisar apresentar a equivalência do seu diploma. Ensino médio, bacharelado, pós-graduação, mestrado, que seja. Se você não apresentar essa documentação, que é um processo burocrático, infelizmente, você não é elegível. Então já deu para perceber que não basta você simplesmente chegar aqui no Canadá, morar aqui, estudar aqui, trabalhar aqui, permanecer aqui, que você vai receber a residência permanente. Eu sei que alguns países, salvo engano, e me corrijam se eu estiver errada, por exemplo, Portugal. Se você vai para Portugal e você mora um determinado período em Portugal, você recebe a documentação. Salvo engano é assim, se não for, vocês me corrijam aqui nos comentários. Aqui no Canadá não é assim. Você tem que realmente passar por um processo, demonstrar vários pontos, vários documentos, para então você conseguir aplicar para a residência permanente, e isso não significa que você vai recebê-la. Então a maioria dos programas, eles são de ordem econômica, ou seja, essa pessoa, esse imigrante, ele precisa demonstrar para o governo que ele é interessante para a economia do país, entendeu? Então o processo ele é um pouco mais burocrático do que parece, e eu até falo um pouco mais sobre isso nas lives que eu faço nas quartas-feiras aqui no nosso canal.
toda quarta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília, eu acabo fazendo uma live por aqui. E ali eu consigo mostrar um pouco mais de detalhes no site oficial do Canadá. E na live de número 43, eu acabei falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, sugiro que você já se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, clica nele para você se tornar um inscrito e tem um sininho aqui do lado onde você vai receber notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. Então, para você ser notificado da próxima live, é só você clicar nesse sininho aqui que você vai receber um alerta no seu celular quando nós estivermos ao vivo. Vou deixar também o link dessa live aqui na descrição para já facilitar o processo para você assistir essa live, para ter mais conhecimento em relação a esses processos de imigração aqui do Canadá. Então, sim, você pode se tornar residente permanente desde que você seja elegível aos processos de imigração. E isso é diferente de você simplesmente chegar aqui no Canadá, morar no Canadá, estudar no Canadá, trabalhar no Canadá. Não. Isso por si só não faz você se tornar elegível para os programas de imigração, tá? Isso precisa ficar muito bem claro na sua cabeça para você não criar uma ilusão em relação a essa jornada de imigração. O Canadá possui, sim, muitas oportunidades, mas também tem os seus desafios. Então, como eu sempre costumo falar nos nossos vídeos, a vida por si só é um eterno ciclo de resolução de problemas. Então, independentemente do país que você morar, os desafios eles vão existir. Porém, você consegue passar por esses desafios de uma forma mais leve se você tiver planejamento. Se você tiver realmente essa habilidade de resolução de problemas. E é isso que eu apresento na nossa comunidade da Jornada do Imigrante. Ali eu mostro o passo a passo para você construir um planejamento estratégico e morar no Canadá com mais qualidade de vida. Ali na comunidade você vai ter 10 módulos de conteúdos sobre essa jornada de imigração, desde o primeiro passo, como que você faz para tirar esse planejamento do papel, começar a realizar todas as etapas necessárias para você morar aqui no Canadá da melhor forma possível até você alcançar a sua adaptação aqui no país. Nós temos também um encontro mensal de networking, onde ali eu acabo reunindo os integrantes da jornada, eles vão compartilhando as conquistas, vão compartilhando os desafios, e você estar em conexão com outras pessoas que estão na mesma jornada que você torna esse processo por si só muito mais leve. E nós temos também um grupo do Telegram, ali eu estou todos os dias respondendo as mensagens dos integrantes, eles vão colocando as conquistas também, vão colocando os desafios, vão colocando os insights que eles têm e ajudando uns aos outros nesta jornada de imigração. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar o QR Code aqui na tela, basta você apontar o seu celular para esse QR Code se você estiver nos assistindo pelo computador, pela televisão. Se você não estiver, eu vou deixar o link também aqui na descrição para você entrar na nossa lista de espera e não se esqueça também de entrar no nosso canal. Neste canal do Telegram, a gente está compartilhando várias informações em relação à comunidade e também sobre essa jornada de imigração. Então já clica para participar do Telegram que você realmente não vai se arrepender. E se você achou este vídeo útil, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso nos ajuda com que o YouTube compartilhe cada vez mais os nossos conteúdos por aqui. E também, já falei, mas se você esqueceu, clica aqui no sininho para você ser avisado sempre que nós postarmos novos vídeos por aqui e se inscreva aqui no nosso canal que é gratuito, você nos ajuda a crescer e sempre vai estar por dentro das novidades dessa jornada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!